Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula prática de hoje, eu vou mostrar para vocês as principais estruturas da medula espinhal, do tronco encefálico e do cerebelo. Daremos início a essa aula falando das estruturas macroscópicas da medula espinhal. A medula espinhal, então, está localizada no canal vertebral, protegida pela coluna, e ela é revestida por três estruturas, as meninges. Então, nós temos a coluna espinal, a medula espinal, na verdade, seguindo inferiormente ao tronco encefálico, ao bulbo, e ocupando todo o canal vertebral. Contudo, a medula em si segue até o nível da segunda vértebra lombar, como veremos. A partir daí, teremos apenas filamentos. Como eu disse, a medula ela fica protegida por meninges. A meninge mais externa, mais desenvolvida, é a dura mater. Seguindo a dura mater rumo ao tecido neural, então seguindo mais internamente, nós temos a aracnoide. Essa é uma imagem aberta numa vista anterior da medula espinhal. Na imagem ao lado, na imagem da direita, é possível identificar a dura mater e a aracnoide. Entre a aracnoide e a pia mater, não demonstrado na imagem, nós temos o espaço chamado espaço subaracnoide, utilizado para a administração da anestesia do tipo RAC ou raquidiano. A pia mater, a terceira meninge mais delgada, reveste intimamente o tecido nervoso, tanto da medula quanto do encéfalo. A dura mater ela segue inicialmente nos forames intervertebrais, envolvendo os nervos espinais, que estão demonstrados na imagem. É possível identificar nessa imagem também, na região dos nervos espinais, essas saliências que são os gânglios sensitivos, que contêm os corpos dos neurônios sensitivos, ou seja, os neurônios da via aferente. A medula espinal, num corte transversal, conseguimos identificar uma região central, que está mais claro, o H medular, uma vez que esta medula está apenas fixada com formol, e nesse H medular, representado na imagem abaixo, nós temos a substância cinzenta. Então, temos uma coluna ou corno posterior, uma coluna ou corno lateral ou intermédio e uma coluna ou corno anterior. Logo, a informação sensitiva chega pela região posterior, pela coluna posterior, enquanto que a informação motora sai por meio da coluna anterior. Na região periférica da medula espinal, em corte transversal, identificamos as estruturas que fazem parte da substância branca. Então, nós teremos, nas imagens ao lado, os sulcos, fissuras e as estruturas formadas por esses sulcos e fissuras da substância branca. Vista anterior, vista posterior. Na vista anterior, identificamos uma grande fissura mediana anterior, que no esquema é esta apontada pela seta. Seguindo da fissura mediana anterior para a região lateral, nós temos um sulco anterolateral. E esse sulco anterolateral, juntamente com a fissura mediana anterior, delimitam esta região, que é o funículo anterior. Então, o funículo anterior é delimitado pela fissura mediana anterior e pelo sulco anterolateral. No esquema abaixo, funículo anterior, delimitado pela fissura mediana anterior, e pelo sulco anterolateral, funículo anterior. Na vista posterior, temos um sulco mediano posterior, identificado pela seta na imagem anatômica e no esquema também. E temos ainda um sulco posterolateral, que é este, na imagem e no esquema. Logo, delimitado pelo
suco mediano posterior e pelo suco posterolateral, nós temos o funículo posterior. Funículo posterior. Entre o suco posterolateral e o suco anterolateral, ou seja, nessa região lateral da medula, na vista anterior, e essa região lateral da medula na vista posterior, temos o funículo lateral, que no esquema está representado no local onde está apontada a seta. Então, temos um funículo anterior, que é este, um funículo lateral, que está visualizado nesta região e nesta região, e um funículo posterior, que está localizado nesta região. Na região da medula cervical, entretanto, além dessas estruturas, desses sucos, há na região do funículo posterior mais um suco. No esquema abaixo, é possível identificar, então, o suco mediano posterior, o suco posterolateral e esse novo suco, que é o suco intermédio. Então, apenas na região da medula cervical existe o suco intermédio, e esse suco intermédio vai dividir o funículo posterior em dois fascículos. Um fascículo chamado grácil, medialmente, e um fascículo chamado cuneiforme, lateralmente. Na imagem ao lado, conseguimos identificar, então, numa vista posterior, o suco mediano posterior, o suco intermédio e o suco posterolateral. Logo, temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Na imagem da direita, conseguimos identificar essas mesmas estruturas, suco mediano posterior, suco intermédio e suco posterolateral, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Agora, pessoal, olhando a seta, ela vai ter um trajeto descendente. Note que essas estruturas que eu acabei de mencionar vão deixar de existir. Vão deixar de existir porque a seta está mostrando na parte inferior da imagem a medula da região torácica. Então, na região torácica, nós não temos o suco intermédio, logo não temos a divisão do funículo posterior em fascículo grácil e cuneiforme. Na região, a partir da medula torácica, o funículo posterior segue apenas com informações vindas do membro inferior. Logo, então, teremos aí as estruturas que darão origem ao fascículo grácil. Na medula espinhal, chegam informações sensitivas vindas pela via posterior, raiz posterior, e as informações motoras saem pela raiz anterior. Então, esses filamentos que entram e saem da medula espinhal são chamados de filamentos radiculares. Então, região posterior sensitiva, mais uma vez, região anterior motora. Note que esses filamentos radiculares, eles se unem anterior e posterior para formar o nervo espinal. Logo, o nervo espinal é um nervo do tipo misto, ou seja, por ele passa fibras sensitivas na via aferente, levando essa informação do meio externo ou do meio interno para o sistema nervoso central para ser processado, e passa também fibras motoras eferentes que levam a resposta do sistema nervoso central para o órgão efetuador. A união das fibras sensitivas e as fibras motoras dá o nervo espinal. E mais uma vez temos essa dilatação. Essa dilatação está localizada na raiz posterior, é o gânglio sensitivo, que contém o corpo do neurônio sensitivo. A parte final da medula espinal segue no adulto até o nível da segunda vértebra lombar. A partir dessa região da coluna vertebral não teremos mais a medula, e sim apenas os filamentos radiculares. Esses filamentos radiculares agrupados formam uma estrutura chamada de cauda equina, porque lembra a estrutura de um cavalo. A porção final da medula espinal é o cone medular. E sai do cone medular, na imagem ao lado, em destaque, um filamento terminal. Esse filamento terminal segue até o final do saco dural, e lá ele se torna um ligamento que irá prender, juntamente com as estruturas dura mater,
a medula espinal no canal vertebral na região do sacro. Em relação à anatomia do tronco encefálico, o que nós temos é que o tronco encefálico ele segue superiormente à medula espinal, ele é a primeira estrutura do encéfalo e ele segue posteriormente ao cerebelo. Na imagem da esquerda, conseguimos identificar, mais uma vez, as estruturas do tronco encefálico. Então, temos bulbo, é a primeira parte, a parte mais inferior, a ponte, a parte média, e o mesencéfalo, a parte superior. Posteriormente a ele, como eu disse, temos o cerebelo. Entre o tronco encefálico e o cerebelo, há um espaço chamado de quarto ventrículo. Lembrando a aula de introdução ao estudo da anatomia, os ventrículos encefálicos, nós temos aqui em cima, que vamos mostrar depois, o terceiro ventrículo, o aqueduto do mesencéfalo, o quarto ventrículo e depois o canal central da medula. As estruturas das cavidades localizadas no interior do encéfalo e da medula espinal são revestidas por células ependimárias. Quando unidas a uma rede vascular chamada de plexo coróide, elas produzem o líquido cefalorraquidiano, que falaremos na aula específica deste assunto. No tronco encefálico, não temos subdividido uma região de substância branca e substância cinzenta. Existe substância cinzenta, tratos fascículos e leminíscos que correm num trajeto ascendente, levando informação sensitiva, ou num trajeto descendente, levando informação motora. E, mergulhado a essa substância branca, nós temos agrupamentos de corpos de neurônios, ou seja, núcleos. Nós teremos no tronco encefálico, então, núcleos dos nervos cranianos e núcleos da formação reticular. Numa vista anterior do tronco encefálico, é possível identificar o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Essas estruturas acima são estruturas do diencéfalo. Começando pelo bulbo, nós identificamos a fissura mediana anterior, que ela é continuação da fissura existente na medula espinal. O bulbo segue até o sulco que o separa da ponte. Esse sulco é chamado de sulco bulbo-pontino. Lateralmente à fissura mediana, nós temos uma saliência, deste lado e deste lado. Essas duas saliências são chamadas de pirâmides. Lateralmente às pirâmides, nós temos outra saliência, as olivas, que lembram o caroço de uma azeitona. E as pirâmides que têm esse trajeto lembrando a forma de uma pirâmide. Então, nós vimos na teoria trato piramidal, né? Então estruturas relacionadas com a pirâmide, trato piramidal ou sistema piramidal, controle dos movimentos somáticos, né? Os movimentos conscientes, melhor dizendo. Na região da pirâmide, na parte inferior da pirâmide, parte das fibras cruzam. E esse local onde ocorre o cruzamento das fibras, que na peça anatômica está um pouco deteriorado, é chamado de decussação das pirâmides. Decussação das pirâmides. Seguindo para a região da ponte, então vamos falar da face anterior do tronco cefálico e da face posterior do tronco cefálico, todas as estruturas. Nós temos então um sulco mediano nessa ponte. Esse sulco mediano aloja uma artéria muito importante, a artéria basilar. Logo, esse sulco ele é chamado de sulco basilar. A partir do sulco basilar, nós temos aí as partes laterais da ponte, que são os braços da ponte, que darão origem ao pedúnculo cerebelar médio, que fará a conexão da ponte com o cerebelo. Acima da ponte, nós temos essas duas estruturas, que são chamadas de pilares, que são os pilares cerebrais ou mesencefálicos, ou também chamados de pedúnculos cerebrais ou mesencefálicos. Então, pedúnculo cerebral, um de cada lado, e comportam, fazem parte do mesencéfalo. Na vista posterior, é possível identificar, então, a região do bulbo, a região da ponte e a região do mesencéfalo. Na região do bulbo, eu coloquei na imagem ao lado em um aumento um pouco maior, nós identificamos os mesmos
sulcos vistos na parte posterior da medula espinal. Então, temos um sulco posterior, mediano, temos um sulco posterolateral e um sulco intermédio. Então, teremos aqui um sulco posterior, um sulco intermédio e um posterolateral. Então, fiz o esquema das setas aqui, dessas linhas, para ficar mais claro como isso funciona, ok? Então, se eu pedir na prova, eu coloco essa imagem com as linhas para vocês conseguirem identificar bem o que eu estou querendo pedir. Então, nós temos, de novo, um sulco mediano posterior, sulco intermédio e sulco posterolateral. Na medula espinal, nós tínhamos, então, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Esses fascículos trazem informações que farão sinapse nas estruturas chamadas de tubérculos. Tubérculo grácil, então tem um núcleo do tubérculo aqui, local de sinapse, e o tubérculo cuneiforme. Acima, nós temos toda essa estrutura em amarelo, que é chamado de fossa romboide. Então, fossa romboide compreende toda essa região posterior aí à ponte e ao bulbo. Esse sulco mediano posterior continua na região da fossa romboide. E conseguimos identificar ainda as seguintes estruturas na fossa romboide. Nós identificamos um trígono do nervo vago, então trígono do vago, trígono do nervo hipoglosso. Além disso, conseguimos identificar essa saliência inferior é o colículo facial, colículo do nervo facial, e essa saliência superior é a eminência medial do quarto ventrículo. Lateralmente a eles, nós temos essa área, que é a área vestibular. Então, temos aqui trígono do vago, trígono do hipoglosso, colículo do facial, eminência medial e a área vestibular, relacionada com o equilíbrio, com o órgão vestibular. Voltando para a imagem da esquerda, conseguimos identificar mais uma vez o pedúnculo cerebelar. Então, pelos pedúnculos cerebelares, que nas imagens de cerebelo ficam mais claros, nós temos 3 pedúnculos cerebelares, passarão informações das estruturas do sistema nervoso central, ou seja, medula espinal, tronco cefálico e cérebro, para o cerebelo e do cerebelo para essas estruturas. Seguindo superiormente, na região do mesencéfalo, conseguimos identificar 2 saliências de cada lado, uma superior e uma inferior. Essas saliências são chamadas de colículos. Colículos inferiores, colículos superiores. Esses colículos farão parte da via da visão e da via da audição. Esses colículos, nós veremos na aula teórica, farão sinapse com os corpos geniculares do diencéfalo. Então, essa estrutura aqui já é diencéfalo, é o pulvinar do tálamo, e farão sinapse nessa região. Então, do colículo inferior sai um braço, braço do colículo inferior, do colículo superior sai o braço, braço do colículo superior. Ou seja, a partir desses colículos saem fibras rumo aos corpos geniculados que estão localizados no diencéfalo, que veremos na sequência. Nessa imagem é possível identificar o terceiro ventrículo, que é a estrutura do diencéfalo, e também a glândula pineal, que é uma estrutura também do diencéfalo. Ainda em relação ao tronco encefálico, conseguimos identificar a artéria basilar, que eu mencionei. Ela é formada pela união das 2 artérias vertebrais, e essas artérias vertebrais são ramos da artéria subclávia. Na aula de sistema esquelético, quando vimos coluna vertebral, a parte de coluna cervical, tinha lá na coluna cervical como característica o forame do processo transverso. Esse forame do processo transverso serve para alojar as artérias vertebrais. Nessa imagem conseguimos também identificar alguns dos nervos cranianos, não todos. Temos aqui um nervo que está dobrado, é o primeiro par de nervos cranianos, é o nervo olfatório, ele tem origem no telencéfalo. O segundo par de nervos cranianos é o nervo óptico, é do diencéfalo, e o ponto que ele se une é o quiasma óptico, nós veremos na aula de diencéfalo ainda. E a partir daí, do terceiro ao 12º par de nervos cranianos,
e todos eles terão origem no tronco encefálico. Então, fazendo parte do tronco encefálico, o que nós temos são os seguintes nervos. O primeiro nervo entre a ponte e o mesencéfalo é o nervo oculomotor. Ele é o terceiro par de nervos cranianos. O quarto par de nervos cranianos é o nervo troclear. É o único nervo que sai na vista posterior do tronco encefálico, então não está demonstrado na imagem. Seguindo, rumo à ponte, nós temos o quinto par de nervos cranianos, que está aqui, que é o nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo, quinto par de nervos cranianos, de um lado e de outro. Seguindo rumo ao bulbo, porque agora a maior parte, na verdade os outros todos, saem entre o sulco bulbomontino e entre os sulcos do próprio bulbo, nós temos os seguintes nervos. Nervo abducente, sexto par de nervos cranianos. Temos ainda os nervos facial, sétimo par de nervos cranianos, que corre junto com o nervo intermédio. Temos um nervinho pequenininho aqui, nesta imagem, nessa peça anatômica, que é o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervos cranianos. Então, sexto, sétimo, oitavo. E temos também o nono par de nervos cranianos, que é o glossofaríngeo. Os demais pares de nervos cranianos não estão tão visíveis nessas peças anatômicas, né? Nós teríamos aqui nessa região entre a pirâmide e a oliva o nervo vago, que é o décimo par, é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, e ainda teremos inferiormente ao vago o nervo chamado hipoglosso, que é o 12º par, e lá posteriormente o nervo acessório, que é o 11º par. Então, na lista do roteiro de vocês, eu vou deixar apenas os nervos que são visíveis como possibilidade de caírem em prova, certo? Então, segue até o nervo facial. Então, do nervo olfatório até nervo facial pode cair em prova. Os demais nervos, as imagens não estão colaborando, então, na prova prática, exclusivamente, eles não caem, mas podem cair na teórica. Em relação ao cerebelo, nós temos que o cerebelo é uma estrutura posterior ao tronco encefálico que fica localizado na fossa cerebral posterior, na fossa craniana posterior, fica alojado ali. Ele apresenta na sua periferia os corpos de neurônios, logo nós temos o córtex cerebelar. Na sua região central, nós temos a substância branca, e essa substância branca é chamado de corpo medular do cerebelo. Corpo medular do cerebelo. Então, córtex cerebelar, substância cinzenta, e o corpo medular do cerebelo, substância branca. Ele forma a parte posterior do quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo é essa cavidade localizada entre o tronco encefálico e o cerebelo. Então, nós temos aqui o teto do quarto ventrículo. O cerebelo, ele está em comunicação com as demais estruturas neurais graças, aos seus pedúnculos. Então, ele se comunica com essas estruturas pelos pedúnculos. Pedúnculo superior, pedúnculo médio e pedúnculo inferior. Pelo pedúnculo inferior passarão informações vindas da medula espinal e do bulbo. Pelo pedúnculo cerebelar médio passarão informações vindas principalmente, não só, mas principalmente da ponte. E do pedúnculo cerebelar superior nós temos aí informações vindas das partes mais superiores, ou seja, cérebro, mesencéfalo e algumas fibras vindas de ponte também. Então, esses pedúnculos cerebelares ligam o cerebelo ao tronco encefálico e por eles passam essas informações rumo ao cerebelo e do cerebelo rumo a outras estruturas. No cerebelo, é possível identificar uma fissura chamada de fissura primária, e essa fissura primária divide o lobo cerebelar anterior do lobo cerebelar posterior. Além disso, nós temos uma fissura horizontal. Cada lobo desse é separado por lóbulos, que eu não vou mostrar aqui porque eu não pedirei na prova. Então, temos que identificar o lobo anterior, lobo posterior,
fissura primária, fissura horizontal. Cada uma dessas dobrinhas é chamada de folhas do cerebelo. O cerebelo, ele apresenta uma foice, né? A foice do cerebelo é uma estrutura da dura mater que divide esse cerebelo em dois hemisférios cerebelares. Então, teremos um hemisfério cerebelar direito e um hemisfério cerebelar esquerdo. A região mediana do cerebelo é chamada de vermes, verme do cerebelo. Fica mais visível nessa estrutura. Cada região do vermes também tem um nome, mas para essa disciplina trataremos apenas como vermes do cerebelo, então sendo essa estrutura mediana, e os hemisférios cerebelares sendo as estruturas localizadas lateralmente a ela. Ok? Ainda na vista anterior, além dos lobos anterior e posterior, nós conseguimos identificar em relação ao cerebelo o lóbulo flóculo nodular. Então, a parte inferior do vermes aqui, antero-superior, do vermes é chamada de nódulo, enquanto que essa parte acima dos pedúnculos é chamada de flóculo. Então, é comum chamar essa estrutura de lóbulo flóculo nodular. Então, essas são as estruturas principais relacionadas com o cerebelo. Obrigada pela sua atenção e nos encontramos na nossa próxima videoaula prática abordando os conteúdos da neuroanatomia. Até lá, tchau, tchau.